Tá começando aí mais um Projeto RBA Podcast. Eu, Leandro, sempre abordando assuntos interessantes para vocês. Estou recebendo aqui em casa meu amigo Rodrigo Pimentel, meu irmão, cara. Eu sou Robson Pimentel. Tá. Só pegando. E hoje a gente vai abordar um assunto que, infelizmente, ainda existe um tabu. Que chama. É um assunto bastante complexo para muita gente, é enigmático para muita gente, e principalmente a gente tem certa dificuldade de lidar com isso. Quando a gente não lida com isso, isso se torna cada vez mais uma dificuldade, um lado obscuro da gente, da nossa sociedade. Então a gente precisa realmente falar sobre isso, porque o primeiro tabu era não falar para não promover, mas só que o suicídio no Brasil nunca baixou, e sempre aumentou. Então essa técnica, essa tática, esse tabu tá errado. A gente precisa saber e entender da onde vem, como é que acontece, e sabendo como é que acontece, a gente vai ter condições de lidar melhor, prever melhor e ter resultados melhores para essa questão que muita gente não tem nem coragem de conversar. Então a gente precisa falar sobre isso. Rola muita questão em relação ao suicídio. Por exemplo, de uma decepção entrar na depressão. Assim, muitas das vezes depressão, se não for tratado ali, acaba suicídio. Existe alguma outra coisa para suicídio? E deve existir vários fatores. Né? Sim, concordo, é isso mesmo. Sendo que a gente precisa saber um pouco sobre até a depressão. A depressão realmente é a base. É a única coisa? Não. Não é a única coisa, não. Tem outros fatores também que sustentam o ato dele. É sempre multifatorial e nunca é pontual. Por exemplo, pontual, o que eu digo é quando você fala assim, aconteceu alguma coisa muito grave, aconteceu alguma coisa muito complicada, então a pessoa se entristece brutalmente e vai e comete. Não, não é assim. Ele é sempre construído ao longo de um bom tempo, porque é um ato tão forte, tão contundente, que não dá para ser de um evento só. Existe uma estrutura que vai se consolidando na interioridade da pessoa, em que a pessoa vai se vendo menor, vai se vendo incapaz, vai se vendo com uma certa inferioridade, e ali, quando acontece alguma coisa mais grave, os resultados negativos mais graves, ali é praticamente só um transbordo, é só a explosão que foi intensificada por aquele momento, mas já tem uma estrutura deficiente ali mental, já tem uma estrutura ali se formando. O suicida, ele não sofre de um momento para outro, ele já está sofrendo há muito tempo, com várias outras disfunções, com várias outras questões que ele não estava sabendo lidar, e vai sofrendo. Só que vai se intensificando, e quando ele não trabalha para resolver as questões, vai sendo cada vez mais atingido, perdendo a esperança e se vendo em sofrimento constante e sem a esperança de mudar, sem saber como mudar. Então ele chega a essa conclusão de que para viver dessa forma, em sofrimento e sem esperança, é melhor parar.
mas é sempre multifatorial, é sempre uma estrutura que se forma ao longo de um certo tempo e não é só depressão. Existe também outros transtornos que podem levar também. Você pode Não é a maioria, mas existem casos de transtornos de personalidade, por exemplo, é, quando tem certos tipos de narcisistas, por exemplo, que quando ele se ama tanto que quando as coisas não saem do jeito que ele gosta, do jeito que ele gostaria que fosse, ele é tão egoísta, ele é tão ele ama tanto a si mesmo que ele julga o mundo, pode acontecer dele julgar o mundo, julgar todas as coisas negativas que estão acontecendo com ele como injustas mesmo, e falar que e falar não, e criar uma mentalidade, um pensamento de que não vale a pena, aqueles suicidas que chegam e falam assim, eu vou fazer isso, mas é por causa de você. Eu vou fazer isso, mas é por causa de fulano. É você que tá fazendo isso, não sou eu. Então é uma forma de manipulação por causa dos resultados negativos que teve na vida, então ele procura culpar o outro. Então pode ser suporte também do suicídio, um egoísmo severo e patológico que alguma pessoa pode ter. Mas esses casos são mais difíceis de acontecer. A grande maioria é por causa realmente da base depressiva de mentalidade. flexibilidade. Onde entra nisso? Assim, uma pessoa pode necessitar, tipo assim, desde o nascimento até quando ele se forma adulto, ele pode ter pensamento suicida, ele pode nascer com ele o último ter um ato, pode ser assim. Não existe gene suicida, não existe uma patologia que implique de sustentação ao ato suicida. É construído ao longo da vida. Sempre é construído da vida. O que pode acontecer é alguns fatores neurológicos, biológicos que podem contribuir, mas nunca são sustento o suficiente para o ato. Por quê? Porque depende de muita estruturação da forma como a pessoa começa a construir os seus valores, o seu sustento, começa a construir a sua forma de ver a vida. Então essa forma de ver a vida vai interferir, vai indicar diretamente como os resultados, como ele encara a sua satisfação de vida, o seu êxito vai implicar. E você falou no começo aí sobre complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é grave, é uma disfunção que pode se transformar num transtorno, uma doença realmente grave e que vai somar com esse quadro. Porque o complexo de inferioridade traz muito sofrimento. A pessoa não se vê como ela realmente é, a pessoa não se vendo como ela realmente é, ela vai ter vai ter muito mais dificuldade de ter êxito na vida. Ela vai ter muito mais dificuldade de ter êxito na vida e vai ter vários problemas que ela não vai conseguir superar porque demanda muita força, demanda muita energia. Quando ela está dividida em saber, ter certeza se ela é capaz ou não, quem ela é de fato, ela vai ter as chances reduzidas. E aí, quando a gente também não tem vitórias na vida, se sente oprimido, se sente pequeno, se sente menor, a gente vai gerando sofrimento a cada dia e nossos intentos também vão ter menor chance de serem alcançados. Quando acontece isso, a pessoa vai gerando um sofrimento e colaborando com várias outras coisas.
o complexo de inferioridade pode trazer muitas crenças subjacentes negativas também. Como do tipo, eu sou azarado, eu não tenho condições mesmo, eu sou assim mesmo, a vida, a coisas boas da vida não são para mim. Isso são coisas que podem surgir do complexo de inferioridade. E aí vão impedir a pessoa de alcançar o que ela pode alcançar, o que ela deveria alcançar, e então gerando cada vez mais sofrimento, colaborando com a crença de que ela não pode mudar esse quadro. Aí pode estar, conforme você falou agora, complexo de Gabriela, né? E muita gente toda tipo assim, tudo bem que eu nasci assim, tendo caminho que eu vou fazer a situação. Alguns dessa se torna pessoas melhores, procura ajuda, fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. Mas existem outras que continuam naquele caminho, né? Te mostrar para jeito. E existe gente assim. Isso é grave. Existe muita coisa. Alguns aspectos da nossa cultura contribuem para que essa mentalidade se desenvolva dessa forma. Eu digo que isso é tão grave que até o teu discurso agora está disfuncional em relação à psicologia. Por quê? Não é que você vai lutar para melhorar. É ao contrário. É você lutar para você ser quem você é. Porque você nasceu capaz. Você é capaz. As pessoas são capazes. Não existe o ser humano é um ser de liberdade. As suas escolhas vão definir. Porque a maior arma não está na força física, não está na compleição física ou nem na inteligência. Está no que você faz com o que você conhece. Isso é que vai trazer resultados diferentes para cada um na vida. Então a pessoa pensa assim, eu vou melhorar. Poxa, na verdade, era para ela pensar assim, eu vou ser original, porque o ser humano, ele é dinâmico, ele é inteligente, ele é corajoso, ele é explorador. O ser humano, ele é uma pessoa que está sempre em desenvolvimento, sempre em aprendizado, e não existe aquele lugar que o ser humano fale assim, lá não dá para me alcançar. Não. A gente não sabe como alcançar. Então a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, e nenhum ser humano deveria se limitar a essa ideia de que eu nasci assim e eu vou continuar assim. É antinatural. É disfuncional a natureza do ser humano. Todos nós temos a condição, todos nós podemos ter a condição de transpor qualquer problema, desde que a gente saiba como e se conheça também, porque essa é a natureza do ser humano. Aprender, ir em frente, transpor limites. E vou te falar ainda mais ainda, é mais grave ainda. O ser humano que não faz isso, ele gera um sofrimento para si mesmo. Ele gera um sofrimento de insatisfação, ele gera um sofrimento porque nós precisamos, a nossa saúde está linkada à harmonia do que a gente é. O ser humano é um ser que precisa estar sempre aprendendo. Se você, por exemplo, parar de aprender agora, parar de estudar, parar de ir em frente, o que vai acontecer? Em 2 meses você vai estar gerando sofrimento, por melhor que seja a tua condição. Você pode estar em berço de ouro, com quantidade de dinheiro que você quiser. Você vai estar gerando um sofrimento, porque nós precisamos aprender, a gente precisa progredir, a gente precisa ir em frente, desafiar. Por quê? Porque isso é uma necessidade do ser humano. O ser humano é um ser de natureza dinâmica. O nosso bem-estar está em progredir, em avançar, em conquistar. Mesmo que seja de uma forma mais lenta ou de uma forma mais acelerada, cada um tem suas características. O ser humano, para estar bem, para ter saúde, ele precisa obedecer a algumas características da natureza dele. O cérebro humano, ele aprende até o último dia de vida do cidadão. Até o último dia de vida do cidadão. O cidadão que pensa assim, eu vou chegar num patamar para descansar.
Esse aí, se chegar nesse patamar, vai ser a ruína dele, se ele cumprir isso. Por quê? Precisamos estar sempre aprendendo. É claro que respeitar as fases, respeitar o condicionamento físico, mas nada disso é impeditivo para continuar desenvolvendo. A gente pode diminuir a carga horária, a gente pode diminuir a frequência de certas atividades, mas a gente não precisa diminuir a qualidade do que a gente aprende. A gente precisa continuar se desenvolvendo sempre. Então, voltando lá pro questão de metas. Um jovem conseguiu emprego numa loja. A loja ele bater metas. Ele chegava na empresa 8 da manhã, a loja abria às 10, ele passava o tempo todo dela. Aí chegava uma certa hora que ele não completa, o chefe dele ele lutava, o chefe cobrava dele e seguia batata. O chefe dele chegou para ele, não tem capacidade para realizar isso. Esse jovem saiu dessa empresa frustrado e dessa frustração gerou uma depressão. E ele se sentiu culpado por aquilo que ele não desenvolver e chegou. Isso daí acontece sempre. Isso, infelizmente, é muito frequente acontecer e mais frequente ainda é as pessoas dizerem que ele cometeu suicídio por causa desse fato lamentável aí, desse fato negativo que aconteceu na vida dele. Mas, na verdade, como eu disse anteriormente, o suicídio ele é construído. Essa pessoa, ao adquirir esse emprego, muito provavelmente, ele já tinha uma estrutura deficitária para ver a sua capacidade e a sua condição de resistência e de transformação. Se ele tivesse em um equilíbrio, uma saúde mental razoável, ele ia também começar a perceber que aquele quadro ali aquela pressão que ele estava sofrendo no emprego era muito intensa e que isso poderia acontecer. Porque muito provavelmente o patrão dele estava sustentado só nos resultados. Só sustentado nos resultados. E um ser humano, qualquer ser humano que dependa de uma fonte só, que fique sustentado numa fonte só, num suporte só, quando esse suporte ruir, a pessoa vai junto. Em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Seja aquela mulher linda que fica sustentada na beleza, só que a beleza um dia acaba. Aquele cara que fica sustentado no seu emprego, que ganha bem, pode acontecer dele perder o emprego. Aquela pessoa que fica sustentada na companhia dos seus filhos, daqui a pouco os filhos crescem, certo? Então, ele já tinha uma estrutura deficiente para fazer a leitura em relação a ele mesmo, a capacidade dele de superação, de resistência, de transformação. Tudo bem que temos as nossas necessidades, mas a gente precisa tomar muito cuidado no que a gente coloca a nossa sustentação. Sim. E a nossa sustentação precisa vir primeiro de nós, e não do patrão, não de uma condição, não de uma circunstância. Porque se ficar sustentado numa companhia, no amor de alguém, esse alguém pode falhar com a gente.
esse alguém pode ruir, aquela condição pode ficar diferente. O mundo é dinâmico. O mundo é dinâmico. E aí, quando a pessoa faz isso, a pessoa se sustenta assim, tem essa mentalidade, eu vou conseguir através disso, eu vou conseguir através disso. Aquela obsessão ou aquela necessidade extrema com um foco só, o que vai acontecer? Se não conseguir, ela vai deprimir. E ali a gente vai tender a pensar que foi por causa daquela situação negativa que aconteceu. Não, mas já tinha uma estrutura deficiente para como ele se via. Aí entra a questão da frustração. Só transbordou, só intensificou, só deu uma acelerada. Mas ele mesmo já tinha uma deficiência anterior em relação a quem ele é, como ele deveria encarar a vida, como ele deveria se portar na vida. Aí aconteceu esse fato, e já com a estrutura deficiente, aí intensificou muito e levou a pessoa a fazer isso. Nós podemos identificar alguns de... A OMS mesmo já relata que 90% dos suicidas, eles poderiam ter esse quadro revertido. E pela minha experiência de consultório de vida, eu digo até que mais que isso. Mais que isso. Mais de 90% poderiam ter esse quadro revertido. Por quê? Porque a base é a leitura disfuncional em relação à vida, em relação ao mundo, em relação ao futuro, em relação a si. Suas capacidades, suas habilidades, seus talentos. E outro quadro, realmente, um outro item que é importante falar é que muita gente não sabe se relacionar. Muita gente tem a visão equivocada a respeito do que é relacionamento. E aí se sustentam em certos relacionamentos e criam uma crença muito forte a respeito de certos relacionamentos. Sendo que quando são frustrados, aí tem a tendência, ao invés de olhar o outro como deficiente, tem a tendência de se culpar ou de não aceitar a realidade do jeito que ela é. Aí também o nosso povo se relaciona muito mal. Você me perguntou também a respeito das pistas sobre o suicida. As pistas são muito claras. As pistas geralmente são muito claras. Uma pessoa que chega e fala assim: não tô cansando, não tô querendo mais. É uma pista. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que tem graves oscilações de humor, ela deprime fortemente. Todas essas pistas, a automutilação também é um indício de que a pessoa está no caminho do suicídio. Todas essas pistas são devem ser consideradas, devem ser levadas em consideração. Mas eu te digo o mais grave. O mais grave não é a capacidade da pessoa de esconder esse intento. O mais grave não é isso. O mais grave não é a pessoa querer esconder esse intento. O mais grave é a nossa incapacidade de ver. Porque às vezes a gente mergulha tanto nas nossas obrigações, mergulha tanto nas nossas responsabilidades, que a gente perde a qualidade de olhar o outro olho no olho. Perde a qualidade de ver realmente o que está acontecendo. Porque está sempre muito ocupado, muito sobrecarregado de responsabilidade. Que entra aí. É isso aí. É isso aí. Olha bem, uma coisa, eu chegar e falar assim: e aí, Léo, tranquilo, tá tudo bem contigo? E tô saindo, na verdade, sabe o que eu tô falando? Tô só te cumprimentando e tô falando pra você assim: os teus problemas não me interessam. Agora, se eu paro e realmente olho no olho, e aí, meu amigo, posso te ajudar em alguma coisa? Posso falar contigo? E aí, vamos tomar um café? Aí é diferente. Aí você vai perceber que eu estou me importando contigo e não estou dando só um cumprimento. A grande questão é essa. O suicida, ele é alérgico à superficialidade. O suicida, ele tem repulsa
aos hábitos, aqueles hábitos corriqueiros. Ou é ou não é. Ele é muito mais profundo. Se falar com uma pessoa que tem esse nível de dor interna com superficialidade, não alcança. Não alcança, não vai ver. Não vai ver. Está muito mais atrelado à nossa incapacidade de olhar o outro, de se relacionar bem, do que a capacidade deles de esconder. Então a gente tem a tendência, a gente fica no afã de querer as pistas, querer a fórmula mágica. Mas é simplesmente parar e considerar de verdade a pessoa. É uma das coisas que tem acontecido muito, né? Tipo, a pessoa hoje em dia não faz aquele hábito, como você falou, de sentar e conversar com o outro. Assim, como é que... E outra coisa, até eu vou entrar nessa fase, nessa parte também. Tem pessoas que com frescura de buscar alguma qualidade, buscar como é que se diz? Ele é assim, porque ele não faz isso, não. Isso daí foge da realidade, porque até dentro das instituições religiosas existe o de existe esses que estão dentro das instituições religiosas. Você não vê aquilo como se tu está passando por isso, você tem que procurar alguém que esteja habilitado para tratar isso. Psicólogo, terapeuta, mas não. Eles querem ter no assunto aonde que não se não tem tem capacidade, mas não tem desenvolvimento para lidar com aquilo. Isso é muito importante. Pedreiro vai cuidar da estrutura da casa lá. Mecânico vai cuidar da mecânica. Pintor vai cuidar da pintura. E cada um tem suas habilidades. O cardiologista, o fisioterapeuta, cada um tem suas habilidades e dentro das especialidades, esses especialistas têm os melhores resultados. Sim. Mas a gente precisa salientar o seguinte, a gente precisa fazer um adenozinho. Como eu faço essa leitura. Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião. São duas coisas completamente diferentes. A OMS já classificou o homem sendo biopsicossocial e espiritual. 4 dimensões, certo? E religião é criada por homens. É criada por homens. É um grupo, um apanhado de dogmas, preceitos, rotinas, condutas e comportamentos criados pelo homem para facilitar, para gerenciar, para ajudar pessoas ou até manipular pessoas na relação com a divindade ou com as divindades. Aí cada um escolhe a sua religião. Mas espiritualidade é uma dimensão que pertence ao homem. Independente se tiver religião ou não, precisa ser tratada. Você não cuida do teu corpo? Você não cuida da tua intelectualidade? Você não cuida do teu lado social? Você precisa também cuidar da tua espiritualidade. A espiritualidade é uma dimensão que compõe o homem. É uma dimensão que compõe o homem. Agora, como você vai escolher cuidar é cada um. O Estado é laico, cada um escolhe a sua religião
se quiser religião, porque também não é determinante. Você tem espiritualidade independente se tem religião ou não. Tem a sua dimensão espiritual que precisa ser cuidada. Então, a gente precisa aprofundar isso, porque pode ser manipulado. E alguém que cuida da espiritualidade não quer dizer que saiba cuidar bem do psiquismo. Por isso esses fracassos retumbantes. Porque o mecânico quer cuidar da pintura. O açougueiro quer fazer obra. Então não dá. Não dá. São coisas diferentes. Quando ele não se especializa na área, ele não vai saber como lidar com emoção, com sentimento, com a espiritualidade da pessoa, que não precisa ter a ver com religião. Não precisa ter a ver com religião. Quando essas pessoas confundem, fazem essa mistura toda, elas podem acreditar que tudo tem que ser resolvido através da religião, e aí os resultados não aparecem, e a tendência é elas pensarem que elas são fracasso, não que a religião não seja o instrumento certo. E você falou isso agora, que ela não consegue ela se sente um fracasso. É uma das coisas que acontece, por exemplo, pressão, tá lutando, ela busca caminho, várias formas, aí chega no final, ela não consegue o objetivo, a primeira coisa que eu vou falar, jogar a culpa em cima dela, não. Você não conseguiu isso porque a sua... Eu já ouvi várias vezes isso, que a sua filha teve, como é que se diz, para você conseguir o que você estava buscando. Isso daí também contribui pro, tipo assim, é que nem, eu entro para uma instituição, eu luto para me sair daquele buraco, eu não consigo sair daquele buraco e as pessoas me, então, o que eu tô fazendo aqui, cara? Então, melhor pegar uma arma, dar um tiro de cabeça ou cortar um pouco. É muito pesado. É muito pesado. Não fala assim, cara. Não fala assim. É porque realmente essa deficiência, conduta de relacionamento com as pessoas, ela ainda é muito. Ela é muito premente, ela é muito habitual, ela é muito corriqueira, infelizmente. Uma pessoa que não estuda, não conhece, não sabe como se processa, não sabe quais são os caminhos, ela vai ser uma vítima muito frágil. Ela tem a tendência de ser manipulada. Uma pessoa que não conhece como se processa, como se age numa questão psicológica, num transtorno psicológico ou transtorno psiquiátrico, ela vai ter a tendência de ser manipulada facilmente por qualquer linguajar, qualquer discurso. Por quê? Porque ela não aprofundou o conhecimento dela. Sabe-se lá por quê. De repente ela vem de uma cultura muito limitada, ela vem de um ambiente onde as pessoas não discutem isso, ela vem de uma educação em que é muito limitada e foi construída uma crença equivocada em relação a quem ela é e como se enfrenta esse tipo de quadro. Isso o Brasil tem de sobra. Desculpa, mas o Brasil tem de sobra. A psicologia hoje tem uma ênfase maior por duas coisas. Por causa de novela da Globo e o porquê as pessoas estavam extremamente adoecidas. A depressão virou uma pandemia. Quase que uma pandemia. E o transtorno de ansiedade, então, no Brasil, virou cultural.
Eu já ouvi gente falar que é cultural do Brasil. Isso é um absurdo. Isso é fazer as outras pessoas que estão adoecendo aceitarem essa disfunção. É aceitarem e verem isso como normal, vão viver limitadas, vão viver aquém do que poderiam viver, vão viver em sofrimento porque estão implantando uma crença equivocada a respeito desse transtorno. Não é. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão tem cura. Tem cura. Precisa somente procurar os instrumentos corretos, os instrumentos mais adequados para combater esse mal. A psiquiatria é uma das bases e a psicologia é fundamental. Fundamental. Não desmerecendo qualquer outro quadro, mas cada um no seu quadrado. Pensamentos, emoções, sentimentos, psiquismo, a interioridade, a parte imaterial do homem é psicologia. É psicologia que trata. Quando você sabe como você funciona, como você sabe como o ser humano é, por essência, você vai se curar, sabe como? Nem identificando o que te sobreveio de negativo. Mas quando você identifica como você funciona, como eu falei no começo aqui sobre o dinamismo humano, quando você identifica como você deve proceder, você vai e vai entrar em saúde, em melhor funcionamento, simplesmente sabendo quais são as características de natureza do ser humano. Quando você se ajusta, se harmoniza ao que você é em essência, muitos males na tua vida você vai eliminar só sabendo como você funciona. Não precisa nem saber o que veio de ruim, é só saber como você funciona e eliminar o que não é teu. E aí, quando a pessoa sabe que ela é um ser de liberdade, ser de liberdade significa que você não é dependente de ninguém. Mas também significa, ser humano, não significa também que você é independente de todo mundo. Significa que a gente é um ser de natureza interdependente. Sabe o que significa isso? Que a gente precisa gerenciar nossos relacionamentos sempre. E não somos dependentes de ninguém. Nem somos independentes de todo mundo. A gente precisa gerenciar os nossos relacionamentos. Isso significa que a gente deve limitar, deve usar quando for necessário, deve buscar controlar a aproximação, controlar a intensidade. A gente precisa saber se relacionar, porque somos seres de natureza livre. Isso significa que a gente não é dependente, também não somos independentes, somos interdependentes. Devemos ter a obrigação de aprender a gerenciar tudo que nos sobrevém, principalmente os relacionamentos. É uma outra pergunta, uma outra pergunta. O ambiente onde o vive também pode contribuir? Eles, tipo assim, um peso muito grande. Muito grande, um peso muito grande. Às vezes a pessoa já tem aquela tendênciazinha que ela vai morar num lugar onde que as pessoas são, parece que são foram criados para botar aquele ambiente para baixo. Ela chega, faz aí, bum, vira uma bomba relógio. É isso mesmo, você falou muito. Isso eu não digo fundamental. Eu falei fundamental no começo, mas é para dar ênfase ao peso que tem. O ambiente onde onde a gente se encontra, ou a cultura local ali, é importantíssimo, tem um peso gigante na nossa forma de se ver e de caminhar na vida. Tem, por exemplo, hoje em dia tomar Rivotril virou moda. Virou moda. Todo mundo toma um remedinho. Todo mundo remedinho. Só
que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do planeta. Aqui se toma Rivotril a tonelada. Isso, cara. Brasil é o maior consumidor de Rivotril do planeta. Pode botar China, Índia, são os países mais populosos, não bate Brasil. Então, só que o que está acontecendo também? O Brasil hoje tem a maior prevalência de demência na cidade. Caraca. E uma das coisas que prejudicam demais o nosso cérebro é justamente esses psicotrópicos que cortam, eles cortam o sono REM. Porque quando você toma um Rivotril, você apaga, mas não significa que você esteja dormindo adequadamente. Agora eu tô um assunto que gerou uma curiosidade e acredito que muita gente tem essa curiosidade. O que leva gerar numa pessoa um sintoma de uma coisa de cada vez. A gente estava falando a gente falou do anteriormente. Porque eu falo isso? É algo que você falou, cara. Acontece no 600 pessoas de idades avançadas. Lembrei, a gente está falando de cultura. Sim. Enquanto o ambiente interfere nessa conduta, nesse processo. Está falando disso. Só fechando esse quadro, interfere muito nesse quadro. Por quê? Porque se você vê todo mundo fazendo, aquilo se torna natural, se torna aceitável. Pode ser completamente disfuncional, pode ser muito disfuncional, pode ser adoecedor. É igual chegar numa comunidade dessa e ver um gato de luz. Gato de luz numa comunidade dessa é natural, é normal, é comum, e não é nem crime. Então, a gente percebe que o ambiente vai contribuir. Se a gente tem algum quadro que favoreça isso, que pode existir também um desequilíbrio neurohormonal na pessoa, pode ter um mau funcionamento de certas glândulas que produzem os certos neurohormônios, algum desequilíbrio neurohormonal na pessoa. Algum fator biológico ou neurológico contribua com isso. Se a pessoa chega num ambiente em que é disfuncional, em que a cultura local é de submissão, de mentalidade depressiva, de incapacidade, de inferioridade, a pessoa vai facilitar, vai intensificar essa disfunção na pessoa, que vai contribuir para a aceleração desses sintomas e desse quadro aí negativo. Então, eu falei do Rivotril porque se tornou realmente cultural na nossa. Só que não é porque é cultural, não é porque todo mundo faz, o ambiente aqui todo mundo faz, que seja saudável, que seja a melhor alternativa. Mas porque todo mundo faz, a gente tem a tendência de olhar com naturalidade. Habitual, virou hábito, mas só que é disfuncional. E esse quadro, prevalência de demência na terceira idade, aponta que a gente está se conduzindo muito mal. A gente está construindo nossa própria doença. E outra coisa, o suicídio na terceira idade também tem crescido francamente no Brasil. Francamente. E de gente, não são as mais pobres. Não são as mais pobres que estão praticando. A grande maioria, quase 3 em cada 4, são pessoas de classe média para cima. Classe média para cima. Sabe o que significa? Significa que viver sem certas condições emocionais, mesmo tendo dinheiro,
suicídio está dizendo pra gente que não vale a pena viver. E viver sem certas condições da interioridade, mesmo com dinheiro, não vale a pena viver. É isso que o pra gente, é o recado que ele está dando pra gente cuidar da nossa identidade, da nossa saúde interior, procurar não ficar simplesmente no que os outros falam, no que tem ao seu redor, procurar informações mais técnicas, informações mais precisas, informações de especialistas nesse assunto para saber se funciona realmente assim, se é realmente assim. E mudando de assunto, você falou de demência. Demência, vários aspectos. Tem vários aspectos de esquecimento, lapsos de memória, as dificuldades de concentração pode também ser um indicativo. Dependendo do nível, a gente precisa realmente, o quanto antes, fazer avaliações. Tem os psicólogos especialistas nesse escaneamento desses indícios, e é muito bom a gente olhar, porque pode ser um esquecimento pequeno que a pessoa já construiu como hábito. Então, para alguém que começa agora, é um indício, mas para alguém que já tem esse hábito, é normal, é natural. E pode não ser. Então é um conjunto de fatores, é um conjunto de pistas que precisam ser avaliados para que a gente tenha um parecer melhor sobre o surgimento da demência. Psiquiatria também, o setor de psiquiatria também é fundamental para avaliar isso, porque são eles que determinam se há ou não indícios, ou esse quadro, indícios concretos também para que esse quadro esteja se instalando, que a gente deva tomar cuidado. Considerações finais. Considerações finais, eu, assim como a maioria das pessoas, eu também fui um que não conhecia nada. Eu fui um que também tive que ralar bastante para ter um conhecimento mais concreto, mais correto a respeito do como funciona, como o ser humano funciona, o que é real, o que não é real, para eu poder me libertar do que tentavam me impor como verdade. Então ralei também. E hoje em dia eu incito as pessoas a terem um conhecimento mais aprofundado de como funciona o ser humano. Como é que a gente é por dentro. Procurar esse conhecimento. Por quê? Porque sem saber como funciona e o que é de fato realmente, fica muito complicado a gente superar certos problemas, certas dificuldades que vão aparecer na nossa vida. E o Brasil, pelo quadro que tem de crescimento no quadro do suicídio, enquanto no mundo baixou, agora em 2024, deu uma drástica reduzida nos índices de suicídio, na América Latina houve um crescimento gigante. E o Brasil está encabeçando isso aí, no crescimento do suicídio, das taxas de suicídio. O Brasil, em 2010 e 2011, se eu não me engano, com a Dilma, assinou um tratado que até 2022 de reduzir em 50% o número de suicidas. O Brasil nunca conseguiu nem estabilizar, o Brasil só cresce. Só cresce o número de suicidas. Então, por quê? Da onde está vindo isso? Por que está acontecendo isso? Será que a gente nasceu com alguma deficiência? Não. É a forma como a gente se trata, é a forma como a gente se conhece, é a forma como a gente se conduz. Isso tem um grande peso nessas disfunções e nesse quadro tão drástico. Então, para a gente não ser surpreendido, para a gente minimizar esse fato, era bom que a gente começasse a abrir a mente para conhecimentos específicos a respeito desse quadro. E saber identificar, saber se relacionar, saber como a gente funciona, saber da nossa força, da nossa capacidade de superação, de resistência. Isso aí vai ser fundamental para a gente mudar esse quadro, começar a reverter essa guerra que, no meu ver, hoje a gente está perdendo feio.
Um recado para a pessoa que vai assistir esse podcast. O que você faria agora? Fala olhando a câmera. Pessoal, a gente é construído, a gente é induzido a pensar na fatalidade, na incapacidade, na falta de opção. Só que essa falta de opção pode não ser a realidade. Pode ser simplesmente a falta de conhecimento específico a respeito desse quadro. Então, antes de tomar qualquer decisão difícil, drástica, que possa não ter reversão, você precisa saber fazer a seguinte avaliação. Você já errou alguma vez na vida? Já teve algum quadro que você tinha certeza que era de uma forma e logo depois você percebeu que a sua verdade não era aquilo, não era concreta? Se você é alguém que admite que pode ter errado na vida, eu faço essa seguinte pergunta: será que a nossa forma de ver, as nossas razões de hoje podem não estar equivocadas também? Te peço aí para procurar a gente, procurar informações mais concretas e sair desse quadro, sair desse nicho de que a grande parte das pessoas são orientadas para ver a coisa de uma certa forma, mas às vezes é só desconhecimento, é só conhecimento não aprofundado a respeito de certos assuntos. Quando a gente se aprofunda, a gente vai ter outra noção do que pode ser, do que a gente pode fazer e transformar na nossa vida. Procure conhecimento mais aprofundado sobre as coisas. Robson Pimentel, quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui nos estúdios da TRBA esclarecer esse assunto muito importante e deve a cada dia ser tratado. Eu sei que, infelizmente, muita gente precisa de ajuda. O projeto TRBA tem essa missão de conscientizar as pessoas, ela pode ter uma vida melhor, um ambiente melhor. O Robson Pimentel é uma pessoa que é meu amigo e eu convidei ele para esclarecer esses assuntos. E eu quero agradecer a você mais uma vez de coração. Valeu, eu sei que tu vai vir mais vezes aqui tratar outros assuntos, mas muito obrigado de coração por ter aceitado esse meu. Valeu, Léo. Eu me sinto honrado por Deus por estar aqui, e qualidade de relacionamento, de amizade é muito importante. Tem muito mais para a gente falar sobre esse assunto. Tem muito mais. Tem experiências que eu vivi de suicídios concretos, em que aquele quadro que a pessoa se encontra com data, hora e forma de fazer, já está tudo planejado e a gente conseguiu reverter. Graças a Deus, até hoje a gente conseguiu tratar de vários e vários casos e a gente não perdeu nenhum. Então, é possível reverter sim. É necessário a gente aprofundar a discussão a respeito desse assunto, porque a dor é gigantesca. A pessoa está sofrendo há muito tempo dores de magnitudes que a gente desconhece, e qualquer intenção, qualquer pensamento de inferioridade em relação a pessoas com esse tipo de sofrimento chega a ser uma infantilidade nossa, porque a gente não tem ideia do quanto essas pessoas sofrem. Não dá para dizer que eles exatamente perderam, porque a gente não está no lugar deles. A gente não sabe o quanto tempo e em que grau eles estão sofrendo. E você está aqui conversando com um psicólogo. Quantos tiveram o auxílio de um psicólogo especializado nesse assunto?
quantos tiveram, qual o nível de sofrimento, o que sofreram. Então a gente chega a ser uma leviandade nossa se a gente interpretar com desdém ou com inferioridade o quadro do suicida. Então a gente precisa ter bastante atenção nisso. E estou aqui à disposição para falar desse e de outros assuntos, aprofundar esse. Se o pessoal quiser mandar uma pergunta, a gente responde. A gente volta aqui para se aprofundar mais a respeito desse assunto e ajudar o máximo que a gente pode aí a nossa gente. Mais uma vez, muito obrigado, Rob. Deus abençoe. Valeu, um abraço, um beijão, te amo, gente, te amo, povo. Muito obrigado, até mais, até a próxima. Léo! $56 minutos parecendo que eram 6, né?